Forte abraço, torcida tricolor! Começa agora mais uma edição do podcast Fórum Coral. O Fórum Coral, que é um grupo de amigos que se conheceram pelas redes sociais e que você pode acessar pelo @Fórum Coral no Twitter e pela página no Facebook Fórum Coral. E no programa de hoje nós temos dois convidados, Joaquim Bezerra e o candidato à presidência, Albertino dos Anjos. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Albertino. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui de volta no programa de vocês. Um programa sensacional. Um programa que nós temos o maior prazer de conversar com o torcedor, com a Nação Coral. Eu acho que esse é o momento, né? Esse é um grande momento para que a gente possa expor nossas ideias, nosso projeto, né? E até desmistificar alguns possíveis percalços aí de informação distorcida que possa estar surgindo nesse cenário aí. Então a gente estamos aqui para exatamente esclarecer, bater um papo e convidar o torcedor, na verdade tem gente convocando, eu estou convidando o torcedor, o sócio, na verdade, a participar desse grande projeto de modernização do clube, um projeto de profissionalização do clube, mas profissionalizado de forma séria, de forma responsável, né? Não de aventureiros, de pessoas que prometem maluquices sabendo que não vai cumprir. Aí eu gosto dessa frasezinha de dizer assim, não venda a mãe se sabe que não vai entregar. Legal. Boa noite, Rafa Contente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Hugo Almeida. Temos também na mesa aqui Clécio Dias. E vamos começar com as perguntas. Eu gostaria, Albertino e Joaquim, vocês fiquem à vontade para responder da forma como quiserem. Antes disso, Joaquim, por favor, se apresente na chapa. Seja bem-vindo. Deixa eu dar o meu boa noite aqui a toda a torcida do Santa Cruz, aos sócios, a todos os simpatizantes pelo nosso clube coral, e dizer que eu volto novamente a disputar um pleito do Santa Cruz, dessa vez como vice-presidente na chapa de Albertino, porque eu entendo que um clube da grandeza do Santa Cruz não pode voltar à Série C do campeonato em menos de 10 anos. Ele não poderia voltar em nenhum ano, quanto mais em menos de 10 anos, o time volta novamente a uma Série C, e alguns podem dizer, não, mas nós ainda temos chances, não é? Oxalá, como dizia o grande Ivan Lima, nós consigamos sair e permanecer na Série B, porque sabemos que vai ser um desastre, não é? Encontrar novamente o clube na Série C. Mas com o apoio de todos, que foi assim que nós saímos da D para C, da C para B, com o apoio de toda a nação coral, nós conseguimos realmente soerguer o clube e, infelizmente, colocaram de novo ele de volta ao lugar onde ele não deveria voltar nunca mais. Hoje a chance do rebaixamento é altíssima. É claro que todos torcendo para que aconteça o milagre, para que a bola entre, para que tudo que deu errado até agora vire e passe a dar certo, mas eu quero saber de vocês estão preparados para o desafio? Falem, por favor, do projeto, já pensando nessa Série C. O projeto foi lançado dia 28, né, Albertino? Exatamente, dia 28/10, aí nós lançamos o projeto. Nesse projeto ele já é contemplado, a possibilidade, que nós queremos levar o Santa Cruz para a Série A, logicamente. Queremos que o Santa Cruz participe de uma Sul-Americana, de uma Libertadores. Isso não é sonho, isso é realidade. E vai chegar esse dia do Santa Cruz, vai chegar sim, senhor. Mas estamos aí numa iminência muito grande, que não era tão grande, mas está passando a ser, está muito iminente, uma Série C, infelizmente, por atos irresponsáveis de péssimos gestores ou de pseudo-gestores, que passam pelo clube fazendo política barata, política pequena. E o Santa Cruz é muito maior do que essa política pequena que estão fazendo no clube. E eu queria até já aproveitar o momento já para colocar, para quem ainda tem dúvida com relação a isso, eu fui diretor de futebol em duas passagens no clube, uma em 99 e 2000, a segunda 2011 2012, e saí porque eu não concordava mais com a sujeira, com as malfeitorias que estavam fazendo no Santa Cruz. Levamos um projeto, e o Santa Cruz nunca teve um projeto como está sendo hoje apresentado.
Santa Cruz nunca teve nada que, pelo menos, tivesse um formato mínimo que fosse de um projeto. Ninguém apresenta projeto. Para o Santa Cruz o projeto é vamos que vamos, né? Quanto pior melhor, né? Vamos fazer balcão de negócio aqui, vamos usar o Santa Cruz. Torcida né? vem, apoie. A torcida vem, apoie, pague a conta, né? E cansou. Né? Cansou. A torcida cansou. Vários exemplos nós temos aqui. Então, a nossa retirada do Santa Cruz, né? E até 2012, na primeira gestão de Antônio Luiz Neto, de que a gente me perguntaram, alguns anos atrás me perguntavam qual é a sua maior decepção na vida. Eu jamais falaria alguma coisa em torno de envolver o Santa Cruz. Hoje, a minha maior decepção chama-se Antônio Luiz Neto no Santa Cruz. É a maior decepção que eu tenho hoje na vida. Tá? Bom, mas aí a minha saída foi... esse gancho. Por favor. Você participou da chapa de Antônio Luiz Perfeito. Neto e nas redes sociais há um outro candidato da oposição, que é Fábio também, que já esteve aqui há 15 dias atrás, expôs as ideias dele. Sim. E muita gente diz que você não é renovação. O próprio Fábio disse, olha, o Albertino já esteve lá, ele não é renovação. Eu queria que você falasse então sobre isso. Eu queria até... Fábio Melo é uma pessoa do bem, uma pessoa... quando a gente fala pessoa do bem, a gente não está falando em qualificação, em competência, a gente está falando de pessoa do bem. E ele é uma pessoa do bem. Fábio Melo, ele já foi até diretor do Social do Santa Cruz, que eu acho que cuidava da piscina do clube. Isso. E o Patrick, que está com ele também, foi gerente de loja de Antônio Luiz Neto. Tem mais um menino chamado, acho que é Alan Robert. Ele até hoje está ligado ao João Cachero lá, cuidando de alguma coisa e tentando ajudar em areia, brita, que a gente já doou muita coisa. Então, material para o CT. Tem um grupo tricolores mas, do CT. Na verdade, quando a gente fala em continuidade, as pessoas estão querendo me associar a Antônio Luiz Neto. Jamais eu me associo com o que não presta. Né? Jamais. Isso eu aprendi com meu pai. Ter respeito e ter honra. Né? Meu pai dizia assim para mim, não apanhe na rua, se não chega em casa, apanha de novo. E eu jamais apanho na rua. Tá? Então, a gente tenta acreditar nas pessoas e se decepciona com as pessoas. Né? Então, minha maior decepção hoje chama-se Antônio Luiz Neto, dentro do Santa Cruz. Por que isso? Porque nós levamos um projeto para o Santa Cruz, acreditávamos naquele momento em uma aliança, e essa aliança iria funcionar bem. Né? E quando a gente começou a observar que o trabalho nosso estava surtindo efeito para o clube, isso foi muito claro e evidente para todo mundo, eles começaram a tentar minar de alguma forma o nosso trabalho. E nós não queríamos evidências, nós não queríamos exposição, nós queríamos salvar o Santa Cruz daquela Série D, da Série D, e fizemos isso, na Série D e na Série C. Né? Vários foram os fatores, várias foram as ações que nós promovemos dentro do clube, até o dia que nós percebemos que algo de ruim estava acontecendo, né? De malfeitoria, de manobras dentro do clube. E aí nós voluntariamente nos afastamos. Então isso não é continuidade. Se fosse para ter continuidade, Antônio Luiz Neto só faltou ficar de joelhos, me pediu 3 vezes para continuar no clube. Isso eu digo olho no olho para ele, não é para ninguém. Daí eu quero enfrentá-lo num debate para que a gente possa mostrar, na verdade, quem é Albertino e quem é Antônio Luiz Neto. Né? Eu não coloco o Fábio nessa situação, até porque eu acho que Fábio é um bom parceiro, que pode ser um bom parceiro nosso, para se aliar a gente como oposição para mudar aquilo que está lá. Mas deixa Fábio Melo curtir um pouquinho a campanha dele, eu acho que é salutar para ele, eu acho que é o momento dele. Ele já até declarou que ele está se preparando para 2020, que venha que a gente pode ajudá-lo a se preparar para 2020, porque ninguém quer se completar do clube e ninguém quer se perpetuar no clube. Na verdade, a gente tem que criar sucessões. Pessoas capacitadas, exatamente, mas dentro de um quadro de pessoas sérias, competentes, que tenha seriedade e competência. É o que a gente não vê no Santa Cruz hoje. Seriedade e competência é o que está faltando. E aí começam a perguntar, sequência? Não. Nós saímos do clube para implantar o projeto que nós tínhamos para o clube e que nós iremos implantar a partir de 2018 no clube. Isso não é sequência. O que a gente precisa entender é que a gente se afastou por esse motivo. E a gente está voltando porque a gente acredita que o Santa Cruz é altamente viável. O que precisa é ter seriedade e competência. Fala das bases do projeto, Albertino, em linhas gerais. Linhas gerais, vamos lá. Nós temos aí um trabalho de reestruturação da divisão de base,
completo. Por quê? Porque a divisão de base, ela na verdade hoje está só o que existe lá é basicamente um cadeado, né? Que fecharam a grade lá e um cadeado só. O coração do clube passa pela divisão de base. E o Santa Cruz não tem hoje uma divisão de base. Se a gente olhar para o retrovisor e procurar se nós temos atletas, não temos. Então, a reformulação geral da divisão de base. Né? E um coordenador que ele vai olhar para a base, é um chamado coordenador de transição, que ele vai estar no futebol profissional olhando para a base. Né? Esse é o princípio básico de um clube. A gente passa por uma questão de ressurgimento, ou seja, voltar a ter respeito à marca chamada Santa Cruz e trazer o patrocinador para Santa Cruz. De que patrocinador? Qual é o principal patrocinador de um clube? É o sócio. Né? Grandes clubes no mundo, né, eles têm na sua base, na sua essência, né, na sua fonte de receita principal, chamada o sócio. É quem patrocina de fato o clube. E nós temos no nosso projeto que o sócio, de uma forma geral, e nós temos isso com uma certeza, né, muito grande, que num curto espaço de tempo nós teremos aquele estádio lotado com 60, 70 mil pessoas só de sócios. Esse é o nosso projeto. E vocês vão saber em janeiro como é que isso vai funcionar. Então a gente tem hoje no projeto que a gente quer fazer do sócio, né, o torcedor, que todo ele, né, no nosso projeto está lá. Ele não vai pagar mais entrada. Na verdade, ele vai chegar aí com o seu ingressozinho, com o seu dedinho lá, com biométrico, né? A gente vai estar trabalhando com QR Code, que é um sistema simples. Nós apresentamos no dia 28 uma pessoa chamada Major Davi. Esse cara simplesmente, no nosso projeto, isso é renovação, isso é profissionalismo, né? Ele simplesmente foi o coordenador geral de sistema de informação e segurança da simplesmente Rio 2016, no Brasil. E lá não tinha cambista, lá não tinha atravessador, lá não tinha bandido. Lá não tinha bandido, que com bandido a gente trata como polícia. Né? Então ele, na verdade, organizou todo o sistema de uma Rio 2016, onde você tinha bilhões de pessoas assistindo e milhões de pessoas participando desse evento. Né? Então quando a gente começa a pensar dessa forma, ele foi o coordenador geral. Ele está conosco nesse projeto, é um projeto sério, profissional e competente, sem brincadeira, sem fazer aventura. Né? Então, quando a gente fala disso aí, o futebol profissional ele vai ser reestruturado completamente, de ponta a ponta. E a gente não com vai... alguém que está aí hoje? Com algum jogador, com Martelotti? Olha só, Martelotti não. Seguramente não. O treinador, acho que ele já teve as passagens dele, já teve os momentos dele do Santa Cruz, mas a gente quer quebrar todos os vícios, né? E o Santa Cruz está altamente contaminado de vícios, mas vícios ruins, né? Não são vícios bons, são vícios ruins. Né? Então a gente tem aí, a gente tem que fazer uma renovação muito grande nesse elenco, principalmente porque o clube está altamente inflacionado. Ou seja, tem gente que vale 20 e está ganhando 50, ou está prometendo levar 50. Né? E a gente conversa com atletas e de repente tem gente que está dizendo que, na verdade, só estão entregando para ele 20, 30, mas tem um contrato de 50. Então, são aberrações que a gente vai investigar de ponta a ponta. Então, no nosso projeto também, a auditoria é sine qua non. Ou seja, nós vamos fazer a auditoria de todos os contratos do clube. E os que forem nocivos, predatórios para o clube, a gente, de fato, a gente vai questioná-los dentro ou fora da justiça. Porque o Santa Cruz não pode ser mais um cabide de emprego e um balcão de negócio de político dentro do clube. Então a gente vai acabar exatamente com isso. A sua primeira atitude ao receber o Santa Cruz seria essa auditoria? Auditoria, exatamente. No dia 1º, enquanto alguém puder estar comemorando a nossa vitória, nós estaremos trabalhando com auditoria. Nós já temos pessoas preparadas para isso, aguardando só esse momento para que a gente possa auditar o clube de ponta a ponta. E tudo que for nocivo, predatório ao clube, a gente vai tornar público, inclusive, porque o sócio ele tem o direito legal de saber o que está acontecendo. Se eu coloco o dinheiro lá, eu tenho que saber a origem do dinheiro, que é minha, e a aplicação desse dinheiro de forma correta, séria e precisa. Então a gente vai fazer isso aí. Então, seguindo ainda com relação ao nosso projeto, nós temos aí a reformulação. A gente pensa na questão do CT, que na verdade ele vai se chamar de CTF. Né? Já falei sobre isso, que muita gente ainda teme falar de CT. CT é um centro de treinamento. Quem treina pessoas já preparadas. A gente vai formar pessoas para depois treinar. Então a gente chama de CTF, né? É o Centro de Treinamento e Formação, porque a gente quer olhar para a base primeiro. Né? E alguém questiona, não, tem que contratar jogador, tá bom. Primeiro a gente vai olhar para dentro de casa o que é que nós temos de fato. Por isso que a gente vai ter no futebol profissional, não essa brincadeira de chamar de diretor de futebol remunerado. Nós vamos ter um profissional chamado coordenador técnico e de transição. Isso é o que o futebol moderno pede. Né? Que você tenha alguém de transição que olhe para a divisão de base, que prepare esse momento daquela meninada, está preparada para fazer o momento de transição com o futebol profissional, para que ele não seja colocado de forma sem nenhuma preparação no time de ponta, né? E seja responsabilizado pelos erros. Então
Então, e ele precisa saber que ele vai ter que galgar degrau por degrau. E um coordenador, de que não necessariamente precisa ser um ex-jogador, porque tem muito ex-jogador achando que é treinador, que achando que é diretor, virou uma brincadeira, virou uma aventura. Né? Eu, outro dia, estava conversando com uma pessoa, ele veio me oferecer um cara para ser diretor do Santa Cruz de futebol. E aí ele falava assim, mas quem é esse cara? Não, ele tem formação em administração, eu também tenho formação em administração. Isso não quer dizer que eu vou fazer a aventura de ser o diretor de futebol do clube. Né? Então essa brincadeira de dizer que o cara se formou ali e acha que, porque no futebol a brincadeira, a farra do boi de ganhar muito dinheiro é muito grande. Então tem diretores chamando de ganhar 50 mil, 60, 80, 100 mil reais. É uma brincadeira isso. Quando tem dirigentes competentes, formados, com expertise profissional, em uma grande multinacional, uma grande empresa, ganha 30 mil de salário. E está muito bem, obrigado. Mas ele ganha por resultado, ele ganha de outra forma. Você citou o CTF, né? Seria o Centro de Treinamento e Formação de Jogadores. Isso. Não é isso? O CT que está sendo feito hoje é um CT para atender somente aquela exigência da CBF para o ano que vem, de que todos os clubes são obrigados, nas séries A e B, a cumprir, que é ter um local de treinamento que não seja o campo de jogo. Né? Para se fazer um CTF, você precisa de um investimento maior. Você já tem esse investidor ou você já tem da onde vai tirar esse dinheiro? Olha só, primeiro passo que a gente falou, a origem dos recursos primeiro vem do sócio. Né? E nós vamos fazer uma campanha e vamos mostrar exatamente que a coisa é simples, é fácil. Né? Mas estamos trabalhando, inclusive hoje tivemos outra reunião com o pessoal da Europa, ligado a grandes clubes de futebol, né, que tem interesse muito grande em aportar no Brasil e num clube de massa, chamado Santa Cruz. Eu acredito que a gente, antes da eleição, sem aventura, sem brincadeira, né? Porque tem gente anunciando, um monte de gente aí, e o Santa Cruz não aguenta pagar. Então é mais uma farra do boi que estão querendo fazer no clube. Não vai fazer, que nós não vamos deixar. Bom, mas investimentos, nós temos investidores que estão focando na divisão de base, que eles entendem que é exatamente isso aí, com um valor que nós já temos um valor estimado do que seria, né? Pegar aquele terreno que, infelizmente, nós temos 4 ações trabalhistas, né, dentro do clube, naquele terreno que é nosso, né, que já está praticamente penhorado aquele lá, por ações judiciais, por irresponsabilidade das pessoas que lá estão, não dessa gestão de Alírio, anterior a Alírio, porque as pessoas têm mania de dizer assim, não, coloque na justiça, porque estoura na bomba do sucessor, está na mão deles. Então, é um terreno que nós iremos investir nele e vamos ter que brigar arduamente para tentar desvincular essa forma predatória de punir o Santa Cruz naquele terreno com relação a uma ação trabalhista, que são 4 hoje, são 4 ações, que já estouraram na mão do Santa Cruz. Bom, inclusive teve aquela história do roubo da areia, dos caminhões de areia, que foi... Isso é uma coisa que está sendo investigada. É verídico, olha só, eu recebi... exatamente. Rolou pelo WhatsApp, né? Exatamente, rolou pelo WhatsApp e eu acho que é bom e é pertinente. Porque tem gente muito preocupada com isso, vinculada a quem está lá dentro do clube, e nós recebemos essa notícia, né, e a notícia, para mim, até que me prove o contrário, quem me enviou para a gente essa notícia é uma pessoa séria, né, que disse que passou lá, não foi uma vez só, foram 2 vezes, disse que viu esses caminhões saindo à noite lá, estranho que caminhões cheios saindo à noite lá. Pessoas acharam um absurdo isso e passaram nos grupos. Isso começa a circular. E eu, obrigatoriamente, tive que passar para o meu grupo, o grupo principal nosso. E aí nós sabemos que, infelizmente, as pessoas que estão do lado de lá, eles trabalham com uma coisa chamada infiltradores. As pessoas estão infiltradas, os laranjas deles, né? Então, nesse grupo, nós sabemos já quem são, as 3 pessoas que estão no nosso grupo. E essas pessoas estão lá só para printar telas de bate-papo nosso, né, para poder tornar público. E aí vincular ao meu nome, por quê? Porque eu sou a figura maior nessa chapa, chamada o Albertino dos Anjos, o presidente. Né? Não foi Paulo, não foi José, foi Albertino. Mas eu seguramente, as pessoas que estão fazendo isso já estão investigando. E se isso for verdade mesmo, com fato comprovado, isso é caso de polícia. E aí as pessoas estão lá monitorando. Né? E tem gente muito preocupada, porque tem gente que está lá vinculado, colocando dinheiro, como eu já particularmente, já em 2 grupos, eu já doei para um grupo 10 caminhões, no outro grupo 5 caminhões, e eu tenho muita preocupação se esse dinheiro não foi desviado também, o meu, porque não sai campo, não sai nada, só tem areia e brita lá. E até quando vai ser essa brincadeira? São 6 anos de um terreno, né, abandonado, um terreno, diga-se de passagem, abandonado, que passaram máquina lá várias vezes só, né, mas na verdade campo não sai. E em 6 anos, a patrimonial do clube, liderada por João Caixeira e Antônio Luiz Neto, cadê esse dinheiro? Aquela brincadeira do Fantástico, cadê esse dinheiro que estava aqui? Vai aparecer quando esse dinheiro? Porque todo jogo tem lá aluguel de cadeira, de camarote, etc, tal, etc, tal, etc, tal. Tem gente que disse a mim que está 5 anos sem pagar o seu camarote.
porque é amigo do rei que lá dentro do Santa Cruz. E o Santa Cruz arrecada dinheiro nessa brincadeira e coloca aonde? Coloca onde esse dinheiro? A responsabilidade deles é tão grande de fazer um CT que tem 6 anos que está na mão deles e não fazem isso. Né? Então agora, prometendo, numa época eleitoral, isso é vício de político pequeno. Vício de político. No Brasil acabou essa brincadeira da farra do boi de político, inventar mentira e a população acreditar. Então acabou essa brincadeira de político usar o Santa Cruz para trampolim eleitoral. Então ele prometeu em 6 anos, e agora veio de novo prometer, e fez outra chacota com o funcionário, mandou pintar o estádio, mandou pintar aquela cobra lá, quando na verdade quem está pintando são funcionários que estão há 8, estão para o 9º mês sem receber salário. Isso é uma coisa nojenta, eu posso chamar isso é nojento, isso é vergonhoso. O cara fazer de chacota o funcionário que está lá sofrido. Eu vou dizer um caso específico. O motorista do Santa Cruz, que está há 30 anos lá, que teve um derrame, chamado Renatinho, motorista do ônibus, está há 3 meses passando necessidade, me pediu dinheiro emprestado e eu dei o dinheiro a ele no último jogo, porque ele chegou lá chorando. Isso, exatamente ele. Pronto. E aí o que acontece? Ele me pedindo, seu Albertino, quando é que o senhor volta para esse clube? Na época do seu doutor Joaquim, a coisa aqui funcionava, andava, né? E hoje eu disse, o que é que está acontecendo? Ele fez, eu estou no INSS há 3 meses, não consigo receber meu salário de aposentadoria, e o pior, mandaram eu procurar a justiça se eu quisesse receber alguma coisa. E mais, eu fui tentar tirar o fundo de garantia, o que sabe o que disseram? Não tem nada depositado. Há quantos anos? Há 8 anos que nada foi depositado. Há 8 anos, de 8 anos para cá ele puxou, nada foi depositado. Quer dizer, irresponsabilidade de quem? Agora, o bolso deles está cheio. O bolso deles está cheio. E o Santa Cruz se afundando em dívidas. E é esse pessoal que quer voltar ao Santa Cruz, que na verdade é uma sucessão. Antônio Neto elegeu Alírio, que agora vai querer eleger Antônio Neto. Não vai eleger, porque 99% da população chamada sócio do Santa Cruz está conosco. Então, essa brincadeira, o CT não existe. O CTF que a gente quer implantar, a gente vai trabalhar em cima disso aí. Para formar atletas, para no futuro próximo a gente ter o Santa Cruz um grande formador. E mais, nós alertamos em 2011 que o Santa Cruz, nós reestruturamos a divisão de base completa. Hoje só tem um mausoléu, um cadeado, né, e um monte de coisa lá, menos de futebol, da divisão de base. E mais, nós alertamos que o Santa Cruz não tem um certificado de clube formador. Raniel, o Cruzeiro está anunciando legalmente que é do Cruzeiro, porque o Santa Cruz não tem um certificado de clube formador. Isso é uma irresponsabilidade desses caras. Nós alertamos várias vezes nesses anos. Sabe o que é que eles estão fazendo? Nada, porque para ser um clube formador, né, que tem a certificação, ele precisa ter minimamente um CT, nem que seja alugado, emprestado dos outros, em uma divisão de base funcional. O que é que Santa Cruz tem? Nada. Então não pode ter um certificado. Então é uma vergonha para Santa Cruz. Né? Então a gente tem investidores chegando, tem... O América Futebol Clube tem isso já? Na verdade, você não precisa nem ter o CT, né? Você precisa ter, na verdade, dedicação à divisão de base do clube. Então, o América aqui, que nós administramos o América por 3 anos, né? E formamos o América, formamos a divisão de base do América, e o América há 3 anos, que já tem um certificado de clube formador. Da divisão de base, o América, né? Não é que tão tá difícil, né? Aí, voltando agora a disputar o campeonato pernambucano, e entrou na Série D graças à formação da divisão de base dele. Porque o América jogou sempre com mais de 70% dos seus jogadores da divisão de base. Então é por isso que o investimento da base, ele tem que ser o primeiro investimento a ser feito dentro do Santa Cruz. Esse terreno precisa ter uma área que treine. O Porto de Caruaru é uma referência nisso. O Porto de Caruaru revela atletas e tem certificado de clube formador. O Porto de Caruaru está ali ao lado da gente, né? Eu vou passar para a Vanessa. Ainda sobre essa questão do patrimônio, eu falo isso porque meu pai é sócio patrimonial do clube. E assim, recentemente a gente recebeu uma carta do Santa Cruz informando, pedindo a cada sócio patrimonial uma taxa de atualização patrimonial de R$300 para poder reparar a questão, né? E até o senhor abordou agora há pouco sobre a questão da arrecadação
da patrimonial, né? Que é uma caixa preta que hoje o clube... Hoje não, né? Desde sempre que o clube é dividido. Sim. São 2 clubes Sim. em um, 3. Sim. E assim, se tem no projeto de vocês algo para resolver essa questão, porque não pode. Tem uma lenda que corre por aí que os funcionários da patrimonial estão em dia, enquanto o restante não está. E é verdade isso, e é verdade. 5, 6 Quer dizer, essas coisas absurdas que acontecem tudo no mesmo clube, se o seu projeto contempla. Contempla sim, e a gente precisa voltar, eu estou até circulando um negócio aí, o Santa Cruz precisa ser moralizado. Mexeram com a pessoa errada. E eu estou dizendo isso, puxando a responsabilidade para mim em relação a isso. Porque eles mexeram com a pessoa errada. Sabe por quê? Não é porque mexeram com o Albertino, não. Porque o Albertino vai até as últimas consequências, dentro e fora, né, da área da justiça. Então, a gente vai vencer no voto e nós vamos vencer na justiça. Porque esse pessoal que está fazendo mal para Santa Cruz vai ter que prestar conta desses anos todos. E essa brincadeira de querer assaltar o sócio patrimonial do clube, cobrando R$300, dizendo que não foi o crescimento, a valorização do estádio, do patrimônio, isso é uma brincadeira. Não é assim que funciona a coisa, não. O Joaquim está aqui e pode explicar até melhor do que eu, mas a maioria das pessoas, a maioria dos sócios patrimoniais, não pagaram. Eles vão perder o título? Não. Porque eles sabem que eles não podem fazer nada contra as pessoas, porque eles sabem que isso é uma cobrança ilegal. Mais uma manobra, e teve gente que pagou, e várias pessoas pagaram. Então, vamos lá, que 300 pessoas pagaram R$300. Entrou um dinheirinho aí, né? 300 pessoas pagando R$300, tem uma graninha de 90 mil. Não é isso? 3 vezes 3, 90 mil reais. Cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro que estava aqui? Essa pergunta que não quer calar. Cadê o dinheiro que estava aqui? Foi colocado aonde? Porque 5, 6, 8 funcionários na patrimonial recebem dia. Porque é uma conta dentro da outra. É uma caixinha preta dentro da outra caixa preta maior, que é o Santa Cruz como um todo. Então, quando a gente fala na patrimonial, nós estamos montando uma equipe de pessoas competentes, né? Não é brincadeira. Quando eu quero falar de uma cirurgia, eu não vou chamar engenheiro, não, eu vou chamar médico. Eu vou chamar uma enfermeira na Nery. Né? No Santa Cruz, convida político para conversar potoca na patrimonial, que o cara não sabe nem o que é um tijolo na vida. Ele não sabe o que é um tijolo, ele sabe o que é comprar voto com um tijolo. Aí é diferente. Então, essa brincadeira no Santa Cruz não pode existir. Bom, então o que é que nós estamos convidando nosso grupo, na nossa chapa de renovação, de fato, de mudança, né? São donos de construtoras, né? São profissionais liberais, são pessoas que trabalham com prestação de serviço, são pessoas que entendem de patrimônio, né? São dirigentes de grandes empresas, corporações que sabem o que é patrimônio, sabem o que é bem, sabem o que é serviço. Então essas pessoas estão se unindo num projeto e nós criamos o nosso projeto criando núcleos de discussão em cada área específica do clube. Isso é profissionalização. Tem gente que confunde profissionalização com remuneração. Não é todo mundo que vai estar no clube sendo remunerado, né, aleatoriamente. Mas eu posso ter pessoas profissionais pensando o clube profissionalmente sem precisar ser remunerado também, não pode? Essa é a lógica da coisa, né? Existem conselhos de administração em grandes empresas que não são pessoas diretamente remuneradas, é isso, Joaquim? Não são, mas são pessoas que têm interesse de dar resultado na empresa para que um dia receba. Então, essa questão patrimonial dos R$300, diga a seu pai que, pelo amor de Deus, não aceite ser assaltado por pessoas que lá dentro estão. Então, nós criamos um núcleo com 12 pessoas hoje para pensar a patrimonial, porque a patrimonial do Santa Cruz vai ser uma vice-presidência de patrimônio, né? No nossa estrutura está assim, nós vamos rasgar aquele estatuto vergonhoso, predatório, que só causa mal para Santa Cruz, e vamos fazer um estatuto novo. Né? Joaquim quer, inclusive, dar um pouquinho da palhinha com relação a esses R$300 do assalto. Olha, nenhuma empresa do mundo trabalha com 2 caixas. A empresa trabalha com um caixa só. E não é 2 caixas ou caixa 2, não. São 2 caixas oficiais. É um caixa do executivo e um caixa da patrimonial. Ora, como é que você pode trabalhar uma governança corporativa onde você tem do teu lado o teu colega que está com salário em dia e do outro lado o colega que está com 10 meses de salário atrasado? Como é que você pode ter, de um lado, as pessoas que estão trabalhando, investindo o seu esforço dentro do clube sem receber, e outras pessoas que têm esforço menor recebendo em dia? Como é que você pode estar instituindo taxas de arrecadação
para sócios quando o clube monta uma rádio dentro dele. Com qual propósito? Eu queria saber até hoje qual foi o propósito de se montar uma rádio dentro do Santa Cruz. O Santa Cruz não é uma empresa de comunicação. O Santa Cruz é um clube de futebol, um clube de desportos. Então foi montada uma rádio comunitária dentro do Santa Cruz, onde a abrangência dessa rádio é Arruda, Bomba do Emetério, Rosarinho, Alto do Pascoal. Quem é que tem voto nessa região? Somos nós que estamos aqui nessa mesa, ou um vereador que está lá dentro, o qual eu chamo de fascista, porque ele é um fascista. Ele simplesmente fala uma coisa nos microfones, escreve coisas para os jornais e, na prática, ele efetivamente trabalha de outra forma dentro do clube. Então, o ex-presidente do Santa Cruz, e o que agora quer se eleger novamente presidente, é um fascista, tá certo? Na forma da palavra. Então, veja só, como é que nós podemos estar instituindo taxa sem passar pelo Conselho Deliberativo do clube? No mínimo, o Conselho teria que aprovar uma taxa dessa. O Conselho não funciona. Pois é, por quê? Porque quem é o presidente do Conselho? O presidente do Conselho é inoperante, entendeu? É uma largatixa que fica balançando a cabeça para tudo que se diz lá dentro. Então, não adianta ter prosopopeias, não é? Querer ser erudito e, na prática, não fazer a atuação do Conselho Deliberativo como ele deve ser feito. Infelizmente, nós temos um Santa Cruz falido, práticas que são feitas no dia a dia que são desfavoráveis a uma administração moderna, né? E que isso precisa acabar. Observe que na época que eu estava lá na área administrativa financeira, nós acabamos com o caixa da patrimonial e o caixa era todo do executivo. E como é que o então vereador que lá está na patrimonial trouxe de volta essa prática que ele mesmo não concordava quando estava no executivo? Ou seja, se trabalha lá 2 pesos, 2 medidas. Então não é por aí o caminho, pessoal. O caminho é de profissionalização do clube. Não é através de taxa para o sócio patrimonial que o Santa Cruz vai fazer arrecadação, não. É através de valorização da sua marca, não é? Como está no projeto de Albertino. É através de negociação dos espaços comerciais que existe dentro do clube. É um investimento dentro da divisão de base com investidores sérios que possam financiar esse investimento. Então, tudo isso que a gente está vendo hoje dentro do clube é um despropósito. Jamais o Santa Cruz vai se reerguer dentro dessa administração medíocre de venda de bolo de rolo. Vender bolo de rolo para fazer CT. Isso é uma enganação para aquele torcedor mais humilde. Porque ele passa lá e nessa cultura assistencialista, veja que isso é uma cultura assistencialista de mal político. Os maus políticos, os fascistas, sempre trabalharam política assistencialista. E onde existe política assistencialista, impera pobreza e não prosperidade. E é assim que eles querem conduzir o Santa Cruz. Só complementando, essa rádio que está dentro do Santa Cruz, veja o tamanho do problema do passivo que está o clube. E alguém investe lá 200 mil reais, que podia estar, né, 200 mil reais. Falaram em 100. 100 mil reais, eu já soube 200 mil, já está em 200 por aí, né, e talvez até mais. Talvez gastou menos e emitiu mais, enfim. Que a gente ouve tanta história ali que a gente não sabe. É uma caixa preta tão grande que o cadeado está jogado no mar, que ninguém sabe lá. A gente tem que estourar aquele cadeado lá, aquela história toda lá. Enfim, mas o Santa Cruz, o dia que for um Real Madrid da vida, aí ele pode ter uma TV
né? Ele pode um PSG, um Barcelona da vida, ele pode até ter uma rádio, uma TV, no dia que ele for um grande clube, voltar a ser um grande respeito, né? Que tenha, seja autossustentável. Hoje o Santa Cruz não é. Por quê? Porque fizeram tanto mal para o Santa Cruz que está desse jeito. Albertino, que fature a favor do clube, que vá vender publicidade, não que vá fazer campanha política. É porque aí o problema não é exatamente o bolo de rolo ou a rádio. Sim. O problema é você ter algo que gera custo, ao invés de ter algo que gere despesa, gera custo, não gera despesa. É uma despesa altíssima, né, para benfeitoria, para fazer balcão de negócio, cabide de eleitoral de alguém. Porque aquilo ali só serve para isso. Porque o raio de atuação é naquela região ali para se promover de alguma forma. Então isso é predatório, isso é nocivo e a gente vai acabar com isso. Eu vou passar para Rafa. Por favor, Rafa. A pergunta que eu mais tenho recebido em minhas redes sociais, desde o anúncio que a gente ia participar aqui dessa entrevista aqui, desse podcast, dessa gravação, é a respeito de Antônio Luiz Neto e você. Certo. Eu não recebi, vamos dizer assim, nenhuma outra pergunta foi tão repetida por vários torcedores, de vários núcleos, de vários lugares. Então pronto, está rolando essa associação de Albertino a Antônio Luiz Neto. Utiliza o vocabulário, é a mesma corja, é uma sucessão, é retroceder, o clube não vai mudar. Então eu gostaria que o senhor falasse a respeito do que existe concreto que não associe o nome Albertino dos Anjos ao nome de Antônio Luiz Neto. Graças a Deus, nem no sobrenome eu tenho, nem sobrenome com ele eu tenho, graças a Deus, porque isso é uma das maiores decepções da minha vida. E se eu tivesse, eu ia pedir na justiça para mudar, entendeu? Porque eu não admito nem ter sobrenome com ele. Bom, isso foi, eu já até falei aqui, uma das maiores decepções da minha vida, hoje eu posso dizer, chama-se Antônio Luiz Neto. Aí eu queria até parar de falar desse nome, que até me incomoda, isso dá até urticária, né, falar esse nome aqui. E me preocupa, me incomoda bastante. Bom, mas como ele que vem tentar essa reeleição, que não vai conseguir, que nós estamos aí com a grande maioria, mas associação com Antônio Luiz Neto, jamais. Né? Quando usa o nome de corja, pode usar, se tem algum laranja querendo falar, associar meu nome ao nome dele por algum motivo, está perdendo seu tempo, porque nós estamos falando de projeto. E se alguém consegue, como laranja, alcançar o que é um projeto, venha ouvir o projeto, venha entender o projeto, porque jamais eu vou me associar ao lado podre da coisa. Tá? Eu aceitei o convite de ser diretor de futebol do Santa Cruz naquela época, acreditando em pessoas que o cercavam, pessoas até que podiam ser pessoas do bem, né? Que me convidaram para ser diretor de futebol. Eu não pedi para ser diretor de futebol, né? Eu fui lá ser convidado para ser diretor de futebol e fiz um trabalho que eu quero, num debate, olhar para ele e dizer assim, tudo que aconteceu, né? Tudo que ele fez de ruim, né? E dessa forma. Então, tem alguns laranjas? Tem. Infelizmente, isso é uma prática deles, mas não é minha prática. Eu não me incomodo com esse tipo de ação, de atitude. Nós temos um projeto sério, nós temos boa formação, nós temos experiência profissional, nós temos seriedade. Mas, infelizmente, eu até disse aí, vou repetir essa frase que eu disse. Vou repetir essa frase, né? Com relação a projeto. Né? Se alguém ainda pensa em mamar na teta do Santa Cruz, compre a sua vaca. Porque o Santa Cruz não vai ter teta mais para vocês, laranjas. Então, o que a gente tem é um projeto. Se alguém quer moralizar o Santa Cruz, venha para o nosso lado. Se alguém quer fazer do Santa Cruz um balcão de negócio, essa minoria, né, essas pessoas que pensam pequeno, vão para o lado dele. Porque é nesse lado dessa minoria que vocês vão sofrer uma grande derrota. Né? Nós temos aqui um projeto para apresentar. Então, não me associe a nome de pessoas que só fizeram mal para o Santa Cruz. Porque o que eu tentei fazer, e vou mostrar ao longo desse mês de novembro, o que nós fizemos de bom para o Santa Cruz, para salvar o Santa Cruz na Série D, na Série C, e não vou ser eu não, vão ser várias pessoas dando declarações, né, dizendo quem fez de fato pelo Santa Cruz. E quem ainda tem muito a fazer pelo Santa Cruz. Muitas surpresas vocês terão aí. Mas vamos voltar a falar de projeto. O Santa Cruz precisa ressuscitar uma base, o Santa Cruz precisa voltar a ter respeito da marca, e com essas pessoas que lá estão, ninguém respeita. Eu já ouvi de pessoas dizendo assim, Albertino, esse teu projeto é projeto para aplicar em clubes da Europa. No Brasil, o Brasil ainda está muito aquém dessa realidade, mas tem alguns clubes que já estão pensando dessa forma, trabalhando dessa forma e tentando mudar dessa forma. É um trabalho de médio prazo. Estão crescendo com isso, mas tem uma grande maioria de clubes que vão se acabar nesse futebol pensando pequeno desse jeito. Então, nesse projeto nosso,
né, que contempla uma mudança que precisa ter o pontapé inicial. E nós estamos dando esse pontapé inicial a partir de 2018, para que o Santa Cruz, no médio espaço de tempo, Santa Cruz vai sofrer um bocado ainda, vai sofrer, mas vai sofrer com a torcida acreditando que algo de novo está acontecendo para que a gente volte a ter orgulho de ser Santa Cruz, de ser feliz em ser Santa Cruz. Isso faz parte da nossa campanha de sócio. Orgulho de ser Santa Cruz. Como recuperar a marca Santa Cruz? O Santa Cruz ele foi muito grande na década de 70, Sim. no interior, reconhecido em todo o Nordeste. E depois, com TV a cabo, enfim, vários fatores, ele foi ficando grande apenas na região metropolitana. A torcida foi diminuindo no interior e também na região Nordeste. Hoje a gente tem, além da concorrência dos clubes do Sudeste, a gente tem também dos clubes internacionais, do Barcelona, do Real Madrid. Sim. Então hoje é um cenário difícil. Como vocês vão trabalhar a marca Santa Cruz para recuperar o espaço perdido e para se consolidar novamente no Nordeste? Tudo tem uma resposta, tudo tem uma solução. O que a gente precisa, o primeiro passo é identificar o problema. Santa Cruz tem uma marca que as pessoas não respeitam mais. Mas pode ter certeza de uma coisa, a gente tem circulado o Brasil e até fora, né, para ouvir das pessoas o seguinte: com essas pessoas aí, a marca do Santa Cruz está se acabando. Se mudar para um projeto que vocês estão apresentando, a marca do Santa Cruz volta a ter respeito. Então a primeira coisa que a gente precisa resgatar é credibilidade, é confiança, é respeito das pessoas. Então as pessoas falam, com essas pessoas que estão aí ao longo desses anos, tudo que a gente acerta, eles descumprem. O que está destruindo a marca do Santa Cruz chama-se falta de respeito com a marca Santa Cruz. Se a gente voltar, se a gente assumir o clube, né, a partir de agora, a partir de 2018, seguramente essas pessoas voltam a acreditar de alguma forma. E eles já colocaram isso para a gente. Aguardem agora em novembro, que nós iremos anunciar seguramente, de forma propositiva, de forma real, né, os investidores que irão aportar no Santa Cruz. As pessoas vão falar sobre marca do Santa Cruz, sobre parceria com Santa Cruz e sobre sucesso do Santa Cruz. Isso que a gente precisa, resgatar essa marca. O respeito começa de berço. E o Santa Cruz não tem mais berço. O Santa Cruz não tem mais respeito, porque as histórias estão acabando com a história do Santa Cruz. Mas a gente vai resgatar isso aí. De que forma? Né? Trazendo essas pessoas para dentro do Santa Cruz, fazendo tudo sem caixa 2. Porque o que passa no Santa Cruz é... As pessoas falam sempre assim... o que é que tem por dentro, o que é que tem por fora. Essa é a prática do Santa Cruz hoje. Então, como é que alguém vai associar uma marca séria com a marca que não tem respeito? Com a marca que as pessoas só fazem de forma nociva, predatória. Pessoas do bem não se juntam com pessoas do mal. Então, a marca do Santa Cruz, ela tem que se aliar a marcas fortes, consolidadas e respeitadas no mercado. Então, eu tenho uma minha empresa e eu quero associar uma marca no futebol, uma marca de respeito. Aí eu olho para o Santa Cruz e digo assim, a marca é boa, mas as pessoas que lá estão, não são. E aí, resgatar respeito é tirar essas pessoas que lá estão fazendo mal para Santa Cruz, fazendo caixa 2, não respeitando um acordo trabalhista, não respeitando o refis, não conseguindo tirar uma certidão negativa, que é uma coisa simples. Basta fazer um refinanciamento e pagar o parcelamento. Daí, Joaquim, é pagar. Os caras acham que fazer manobra como eles estão fazendo, pegam um contrato e chegam para o contratante e dizem assim, eu vou te dar uma conta laranja, deposita nesta conta aqui, que a justiça não vai ficar sabendo. Como se as pessoas que fazem a justiça fossem idiotas, burras, e as pessoas vão lá e reviram tudo. A exemplo de um CT que nós criamos uma fundação para que não tivesse o vínculo com Santa Cruz, fosse uma fundação mesmo, Ninho das Cobras, e eles rasgaram esse estatuto, montaram associaram a TASC, que já era uma associação vinculada a tudo que está dentro do Santa Cruz, como caixa. E o que é que aconteceu? Ideia de quem? Dos inteligentes que estão no Santa Cruz, dos irresponsáveis do Santa Cruz. E vincularam isso aí. Hoje temos 4 causas trabalhistas rodando em cima daquele CT, que se a gente quisesse vender hoje aquele CT, não poderia fazer, porque está bloqueado de alguma forma na justiça. Então, resgatar a marca é isso. Primeiro passo, tirar aquelas pessoas que lá estão, lideradas por Antônio Luiz Neto. Infelizmente, a verdade é essa, nua e crua. Então, eu não me alio a pessoas do mal. Essas pessoas que estão fazendo mal para Santa Cruz, compraram a briga com a pessoa errada. Albertino, eu tenho certeza que desde o início do mandato de Alírio, ninguém escutou algo mais repetitivo, que aconteceu diversas vezes, a respeito de bloqueio de cotas e receitas. Isso talvez seja a coisa mais falada desde o início do mandato de Alírio, porque é uma coisa que se tornou repetitiva. A torcida não entende direito, a torcida não tem paciência, porque 2017
começou de uma forma que poucos imaginavam. 2016 a gente encerrou com o maior faturamento da história do clube. O clube teve a maior receita de competições, de títulos, de tudo. E não conseguiu pagar em dia. Então 2017 começou com uma folha reduzida por 3, não conseguiu pagar em dia e está agora onde a gente está, indo para a Série C sem perspectiva de melhora. Porque dizer que o Santa Cruz vai ganhar esses 5 últimos jogos é utopia. A gente sabe que não vai. A gente tem que botar o pé no chão e começar a pensar em 2018. Só que a questão todinha eu estou até reiterando aqui a pergunta do seguidor Antônio Neto aqui, que mandou para... Não, Antônio Neto. Sim, como é que é? Ele perguntou aqui, qual o planejamento para desbloquear cotas de retiras e, ainda mais importante, evitar novos bloqueios judiciais? Olha só, eu vou até, Joaquim vai até responder com mais precisão, mas eu queria só abrir a resposta dizendo o seguinte: o problema não está na gestão de Alírio agora não, isso é um problema recorrente. Se a gente olhar para trás, e eu vou dizer seguramente, em 2011, 2012, nenhuma causa trabalhista o Santa Cruz teve dos atletas que estavam lá na nossa época. Porque nós olhávamos olho a olho, fazíamos o acordo, quando o jogador tinha que sair, pagava. Né? Se a gente olhar lá naquela época, a folha de pagamento era infinitamente reduzida. 2011, 2012. A partir de 2013, isso eu digo seguramente, peguem todo mundo, peçam ao Santa Cruz para que eles externem essas folhas de pagamento de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, né? O que é que eles inflacionaram? Virou a farra do boi. Na nossa saída, a porteira ficou aberta. E essa porteira aberta, né, nesse projeto nosso, existe teto salarial, existe limite de folha. Para alguém fazer alguma coisa diferente disso aqui, precisa submeter, né, a vários outros dirigentes do clube ao Conselho Fiscal para fazer lambança que eles estão fazendo. Então, a farra do boi começou em 2013, né, quando começou a aparecer certos empresários, sócios de pessoas que estão lá dentro, aí começaram a colocar jogadores que valia 10 por 50, jogador que valia 20 por 80, e essa brincadeira, essa farra do boi começou em 2013. Então, peçam lá a folha de pagamento de 2013 para cá e quando começou a atrasar salário. Antônio Luiz Neto entregou para Lírio simplesmente 2 meses de atletas com salário atrasado. Estava ele, Antônio Luiz Neto, Constantino Júnior e o Jomar, né, na diretoria de futebol. E eles entregaram 2 meses de funcionário, 4 meses de funcionário atrasados e 2 meses de atletas. Né? Então já começou a irresponsabilidade nessa época. Então não é de agora não. A Lírio pega um abacaxi e apenas faz o quê? Aumenta o passivo. E estourou na mão dele algumas causas, né, que são recorrentes lá do passado. E outras que foram irresponsavelmente feitas por Antônio Neto em 2013, 2014, para estourar agora. Então a Lírio, se perguntar para a Lírio, né, e se ele quiser falar a verdade, ele vai dizer, caiu no meu colo coisa de Antônio Luiz Neto. Né? Antônio Neto disse que comprou um placar eletrônico, pagou 50%, disse que deu 2 milhões e faltava 2 milhões. Cadê o dinheiro que estava aqui? Eu vou perguntar de novo. Cadê o dinheiro que estava aqui? 2 milhões sumiram. E ele tem que botar esse dinheiro de volta, porque de alguma forma nessa auditoria ele vai ter que botar esse dinheiro de volta, que não tem placar. Nós pegamos o orçamento de um placar eletrônico que custa 390 mil. Um placar eletrônico que tem uma dimensão de 32 metros por 2,5. Dá para passar o jogo, dá para passar todos os gols de Santa Cruz, dá para passar tudo num placar eletrônico desse por 390 mil. Comprado por 4 milhões e nunca chegou. Né? A Volkswagen está atrás de Santa Cruz aí por causa de um débito do ônibus. E estão se escondendo. E eu digo isso com propriedade, que o pessoal da Volkswagen disse que não processou ainda, porque tem conversado com a gente, inclusive, para segurar essa brincadeira. Porque eles estão se escondendo, e estão dizendo assim, deixa estourar lá na frente. Imagina o Santa Cruz com um ônibus sendo tomado do Arruda. Isso é outra brincadeira que estão fazendo, isso é coisa de patrimonial. Então, quando a gente começa a falar dessas questões, cadê o dinheiro que estava aqui? Então, começa a aparecer essa brincadeira de 2013 para cá, e pega as folhas de pagamento, que era de 400 mil, 300 mil, virou 1 milhão rápido. Eu digo isso porque tinha um jogador chamado Leandro Souza, que eu fui buscar, que ninguém queria, nem o treinador Zé Teodoro queria. Antônio Neto esperneou na mesa, eu disse, se ninguém pagar, eu pago. Custou 5 mil reais para o Santa Cruz, com 23 anos de idade, custou 5 mil reais. E desses 5 mil reais, pagamos mais de 1.500 de aluguel, não foi isso, Joaquim? Mas eu disse do flat dele, que nós pagamos 1.500 para cada jogador. Quando nós saímos, ele já estava ganhando 30. Porque Sandro Barbosa chegou por trás e foi falar com o presidente, coloque mais dinheiro nesse jogador. Alguém estava com muito interesse nesse aumento do salário do jogador. E depois disso ele deixou de jogar.
Thiago Cardoso saiu do Santa Cruz por R$90 mil, quando o goleiro do São Paulo ganha 75. A causa de Thiago Cardoso está explícita para todo mundo, que o processo dele contra o Santa Cruz, que ele não queria colocar o Santa Cruz na justiça, mas colocou, porque bateram a porta dele. E estão brincando, dizendo, vamos trazer Thiago Cardoso de volta. Por quanto? Agora, por 100 mil? Por 200 mil? Tem muita gente interessada em ganhar salário de jogador aí. Né? Então essa brincadeira, essa farra do boi tem que se acabar. Então começou de 2013. Joaquim queria complementar com relação a essas questões de tirar certidão, de cota bloqueada. Bloqueio porque não honra o compromisso. Ele não honra a cueca que veste. É uma pergunta que foi muito feita pelos participantes do fórum, também pelos que seguem o @Fórum Coral, o @Rafa Contente, sobre como vai ser feito esse parcelamento ou como vão ser cumpridos esses parcelamentos, se vocês já têm algo já planejado, algo já em mente para quando entrar já começar a fazer. Olha, só existe bloqueio porque não há gestão de dívida. É simples. Porque se há gestão de dívida, você se antecipa ao credor, mostra a sua cara e faz os acordos. Se isso acontecesse, nenhum bloqueio iria acontecer. Agora, você não pode chegar na Justiça do Trabalho, veja, a Justiça do Trabalho com o futebol, ela é extremamente complacente. A Justiça do Trabalho com qualquer empresa, por menor empresa que seja, ela é extremamente rígida. Com o futebol, não. Ela é extremamente complacente. Ao ponto de existir uma centralização dos processos numa única vara. Lhe dando condição de sentar com o juiz, que é uma pessoa extremamente correta e sabedora das dificuldades do futebol, onde você pode negociar tranquilamente as questões trabalhistas para não haver bloqueio. Se há bloqueio da vara civil, você tem que verificar quais são os processos que estão em fase de execução, se antecipar aos advogados e trazê-los para o acordo. Se há processo, se há bloqueios na área fiscal, você vai fazer os parcelamentos do refis. Então não existe a menor condição de você estar sendo pego de surpresa se você fizer uma gestão antecipada da dívida. Dívida não é para se esconder debaixo de tapete, não, porque ela depois vai aparecer. Nem se jogar para cima, porque vai cair na cabeça de alguém. Então o problema é que no Santa Cruz nunca se fez gestão de dívida. O que se fez foi empurrar a dívida sempre para os gestores que vinham lá na frente. Então, durante o tempo que nós passamos lá, à frente das finanças do Santa Cruz, o bloqueio que tivemos foi um bloqueio em cima do recebimento de Gilberto, da segunda parte, lá no Internacional, de R$200 mil, de uma dívida, de uma venda de um jogador que fizeram para a Europa, e ao invés de trazerem os dólares via Banco Central, trouxeram dentro de uma maleta. E o Banco Central ficou sabendo e aplicou uma multa administrativa. Mas depois, o restante do dinheiro do Gilberto foi liberado, os R$800 mil, pelo Internacional. Então dizer que o dinheiro ficou totalmente retido, não. Ficou retido 20% de 1 milhão, que é 200 mil. Então, no dia de jogos, vários oficiais de justiça chegavam lá com mandados para fazer a apreensão da renda. O que é que nós fazíamos? Nós procurávamos antecipadamente a negociação com os credores. Então, antes de chegar o mandado, já estava resolvido. E quando o mandado chegava lá, ele ia tirar da renda líquida. A renda líquida é pagando todas as despesas do jogo, folha de pagamento do profissional e folha de pagamento dos funcionários. Quando o juiz manda fazer penhora da renda líquida, não é a penhora que está no dinheiro da tesouraria, não. Desde que você comprove com documento de que você pagou da renda aquelas despesas. E nenhum juiz recusou isso. Então isso era o quê? Gestão que se fazia. Então o que a gente precisa deixar claro é que
metade dessa conversa de que dinheiro ficou retido é mentira. Não ficou retido todo esse recurso que falam que ficou. Não ficou. Tá certo? Agora, se eles não têm transparência para mostrar para onde o dinheiro foi aplicado, qual foi o uso do dinheiro, e aí dizem que o dinheiro ficou retido pela justiça, é outra coisa. Infelizmente, é assim que o Santa Cruz está sendo tratado. Nós temos um projeto de gestão de dívida. Simplesmente isso. É difícil fazer? Não. Basta que haja credibilidade no cumprimento do que for acordado. Só complementando, no nosso projeto, e aí quem está disponível para todo mundo, é que todas as receitas, ela tem uma destinação. Então, se a gente olha lá, a gente vai fazer uma campanha de sócio. Se eu arrecadar 1 milhão de sócios, e eu tenho a garantia no mês anterior, quanto é que está sendo arrecadado, e a gente vai dar essa manutenção de forma precisa, pontual, percentualmente, isso é gestão, que ele está falando de dívida, mas é gestão também de oportunidades de crescimento do clube. Então, a gente tem lá, né, divisão de base, 10% do que se arrecada, por exemplo, de receita de sócio, 10% da divisão de base. Então, se eu arrecadei 1 milhão, 100 mil resta na base. Isso de uma origem de uma receita chamada arrecadação de sócio. 50% vai para o futebol. Isso tudo líquido. 20% causa trabalhista, né? 5% campanha de sócio, né? 10% administrativo. Então, aí a gente soma-se a isso, né, outras arrecadações de patrocinador de marca de camisa, de patrocinador de material esportivo, enfim, de aluguel de espaço no estádio, que é uma coisa, que é outra caixinha preta, né? Porque nunca vi tanta gente usar o espaço do Santa Cruz e não pagar 1 centavo. Né? Essa brincadeira safada do boi também vai se acabar. Do cambista que está lá fora, enfim. Quando a gente começa a falar de arrecadação, a gente começa a falar de cota de TV. Então, tudo que a gente tem como garantia, que eu fecho o contrato hoje, no mínimo por 1 ano eu tenho essa receita, eu vou percentualmente, né, fazer as frações percentuais para cada, e aí Joaquim vai ficar responsável por isso, de quê? Quando o dinheiro bate na mão dele, ele já sabe para onde é que vai. E ele não vai poder, de forma nenhuma, pegar 20%, se o negócio está lá distribuído, que é 10%, não vai botar 20%, é o que fazem hoje. Ah, não, pega todo o dinheiro que está, joga no futebol. Aí, de repente, some do futebol. Não, some de todo lugar. E aí, a gente, olha os 4 últimos meses. Entrou um bocado de dinheiro do Santa Cruz. Né? Agora há pouco soubemos que teve mais 1,5 milhão liberado aí, até Evandro Carvalho falou sobre isso. E cadê o dinheiro que estava aqui? Né? Então, essa é uma brincadeira. Então, percentualmente, a gente vai trabalhar sempre assim. Veja o nosso projeto, que é exatamente assim, a partilha de fração percentual para cada unidade, cada setor a gente vai trabalhar assim. E dá para fazer isso com uma espécie de portal da transparência para o sócio ir acompanhando a medida todo mês, se ele receber ali, ou via site, área de sócio, de alguma forma, para ele poder acompanhar. O aplicativo que a gente vai mostrar agora em novembro, como é que vai funcionar, ele em tempo real, Joaquim com a equipe dele vai estar atualizando e ele vai explicar melhor, mas lá vai ter o aplicativo que vai explicar tudo isso aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a primeira parte agora da gravação. Só concluindo rapidamente. Concluir? Pronto. Desde da nossa gestão lá em 2011 e 2012, que nós quisemos fazer isso através do portal da transparência e fomos impedidos de fazer. Na reunião do conselho, onde eu prestei conta e mostrei que o clube foi superavitário no ano de 2011, com R$1 milhão de lucro, eu quase que apanho dentro da diretoria, porque eu não podia mostrar lucro. Porque o Santa Cruz, em 100 anos, nunca tinha dado lucro, como é que em 1 ano ele aparecia com superávit? Aparecia porque o dinheiro que entrava no clube era aplicado no clube. Simplesmente por isso. De forma séria e toda documentada. Então, muito obrigado, Albertino, muito obrigado, Joaquim, e vamos encerrando agora a primeira parte. Santa Cruz, Santa Cruz. E estamos de volta com a segunda parte da entrevista com Joaquim Bezerra e com Albertino dos Anjos. Albertino, fala um pouco do plano de sócio, sobre a questão dos valores, sobre um novo plano e principalmente sobre o acesso do sócio ao voto. Isso. No nosso projeto, a gente acredita e nós vamos contemplar todo sócio, independente do valor que está pagando,
independente da categoria de sócios, nós vamos até unificar essas categorias, todo ele terá direito a votar e ser votado. Isso é justo. O clube pregado por alguns, né, dizendo assim, o clube das inclusões, nós dizemos o clube das multidões, e a gente excluir pessoas, né, porque ela tem um menor poder aquisitivo, menor capacidade de pagar o clube num quadro de associados, ele não pode ser excluído do direito de votar e ser votado. Né? Então, na nossa campanha de sócio, que se chama Orgulho de Ser Santa Cruz, ou seja, a gente precisa voltar a ter orgulho, ter felicidade, sair de casa, não para ter tristeza no retorno para sua casa, e sim para ter alegria, voltar a ter orgulho, a botar carteira de sócio na sua carteira e apresentar Brasil afora, mundo afora, né? E ter o prazer de abrir. E eu brincava com isso antigamente, quando pedia o cartão de crédito, eu apresentava o cartão de Santa Cruz, pô. Hoje, tem muita gente que diz assim, pô, usar a camisa de Santa Cruz é complicado, né? Então tem gente que diz assim, eu tenho vergonha porque é motivo de chacota, porque esses lá que estão lá, estão fazendo exatamente isso aí. Mas nossa campanha de sócio, a gente vai contemplar anel superior e anel inferior, né? Então, isso foi um pensamento coletivo, nesse trabalho de marketing nosso, e a gente pensou o seguinte, o sócio do anel inferior, ele começa numa campanha até 20 mil sócios, né? Se a gente tiver adimplente no mês seguinte ele vai pagar R$50, e ele não paga mais entrada. Então, não é 60, 70, R$50. E o sócio família, que de fato é família, cônjuge e filhos, porque lá a gente observou que tem gente com 50 filhos, né? É maior do que a Poica, né? Então, tem 50 filhos, é o cambista que tem lá, que pega ingresso, é aquela brincadeira, farra do boi, do porco, enfim. Então a gente precisa enxugar isso aí, enxugar essa lista, para que todo torcedor vire sócio com orgulho, né? Que ele possa participar efetivamente e bancar o clube. Então, a campanha começa de R$50, e aí ela vai numa escala, que a cada quantitativo, que a gente vai superando aquela expectativa de 20 mil sócios, passou de 30 mil, já baixa para 45. E alguém me pergunta, mas como é que você vai controlar isso? Em tempo real. Então a arrecadação está lá. E o próprio sócio vai fazer campanha própria, vai dizer assim, pessoal, vamos atingir os 30 mil para baixar para 45. Vamos atingir 50 mil, que é altamente viável para o Santa Cruz, para chegar a R$40. Quanto maior o número de sócios, mais barato vai ser de 80 mil, o valor da mensalidade. Se eu passar de 80 mil, o sócio vai estar pagando R$30 apenas. Mas se eu com 80 mil a R$30, eu tenho 2.400.000 mês para trabalhar o Santa Cruz. Né? Isso é fundamental. Com 2.400.000, dá para Joaquim trabalhar o administrativo financeiro, dá para o jurídico trabalhar 20% da arrecadação disso aí, ou seja, 2.400.000. Eu pego 480 mil para causas trabalhistas, para chegar lá na justiça e dizer assim, está aqui pago. Né? Eu tenho 50% para o futebol. Né? Se eu tenho 2 milhões, eu posso trabalhar 1.200.000 para o futebol profissional. Se eu tiver 10% para a divisão de base e 2.400, eu tenho 240 mil para a divisão de base. Isso é fantasia? Não. Isso é real. Então o torcedor ele vai deixar de dizer assim, contrato que eu banco, não, a gente já vai ter uma arrecadação prévia, sabendo quanto se arrecada. Mas aí a gente olha para o anel superior. Tem pessoas que, de repente, não têm aquela capacidade financeira de bancar R$50. No total do clube, a gente soma anel inferior com anel superior. Esse quantitativo não é só anel inferior, não. Já me perguntaram isso também. Então, anel superior, o sócio que não quiser mais pagar a entrada, para acabar com a figura do cambista, com a evasão de renda, para que a gente possa anunciar quanto é o público real dentro do Arruda, né? Quanto é o público dentro do estádio, né? O aplicativo vai estar dizendo em tempo real. Então, eu hoje tenho 28 mil sócios pagando em dia, somatório, anel inferior superior. Quem é do anel superior, ele vai estar começando com R$30 e pode pagar só 25, sem pagar a entrada. Mas ainda assim, se ele quiser pagar R$5, ele não paga 30, ele vai pagar 25. Isso até 15 mil sócios. Se eu ultrapassar no anel superior 15 mil sócios lá em cima, ele já baixa de 30 para 25, sem pagar mais entrada. E agora ele vai ter que estar em dia, ou seja, adimplente no mês. E a gente pode chamar o sócio mensal, porque no mês seguinte, se ele não tiver adimplente, ele vai pagar o ingresso normal. Ou seja, ele vai correr o risco de não assistir o jogo do Clube do Coração dele, porque a gente vai lotar o estádio só com sócio. Então, o Internacional fez, será que o Internacional está errado, o Corinthians está errado, o Palmeiras está errado, o Grêmio está errado? Estão todos errados. Em Barcelona está errado em trabalhar o Real Madrid, o PSG, o Benfica, que é o campeão de sócio do mundo. Eles estão errados em trabalhar só sócio, né? Promover isso aí para o sócio, caramba. E aí, pelo aplicativo, o sócio vai ter como acompanhar como está sendo os gastos do clube também? Em tempo real, todo, é transparência total. O contrato de jogo, tudo. Então, se a gente tem um contrato de arrecadação, a TV Globo acertou com Santa Cruz o valor X, vai estar lá o contrato, vai estar aberto lá, vai estar aberto para todo mundo. Podem cobrar
tudo que está no projeto é transparência total. Por que o Santa Cruz precisa ter caixa 2? Né? Quando você esconde as contas, porque algo de errado muito sério está acontecendo. Na nossa gestão, pode cobrar de fato, não é falácia, né? Tem gente que está prometendo muita coisa aí e não vai cumprir. Nós estamos prometendo que nós iremos cumprir. Então, a transparência em termos percentuais de rateio, arrecadação de sócio. E vamos fazer, sim, um jogo, né? Um jogo promocional que só o sócio poderá entrar. É nesse dia que nós iremos fazer um jogo só para os sócios. Vamos botar 60 mil pessoas, são 60 mil sócios fazendo a inscrição um mês antes para a gente fazer isso. Eu vou pegar o gancho Opa. e repassar uma pergunta até já de pessoal do Twitter. Sim. Se você manteria esse amistoso que Fábio acertou com o Vélez Sarsfield. Ele disse que repassaria, não teria problema. É difícil até questionar que amistoso é esse. Né? A gente não pode questionar as condições, qual o interesse, a via de interesse. Né? O clube vem para cá, quem vai bancar essa conta, como é que vai funcionar, eu tenho um elenco para isso. Quer dizer, tem que ser muito bem avaliado. Eu vou dizer por mim, não estou chamando ninguém de irresponsável, mas eu não vou ser irresponsável de prometer algo que eu não vou cumprir. Então nós não podemos prometer nada disso. Então o que a gente vai trazer é fato real. Quando a gente tiver uma parceria que possa ser viável para o Santa Cruz, em termos de marca, com um grande clube que vem de fora fazer essa parceria com o Santa Cruz, para a gente fazer a ponte internacional, e isso vai acontecer agora em novembro, aí sim, se houver viabilidade, irá ter um calendário, a gente vai arrumar uma data, seguramente, para fazer o jogo amistoso, se for o caso, para a gente trazer só o sócio para dentro do estádio, e a gente vai provar que isso é capaz. Santa Cruz tem espalhado pelo Brasil afora mais de 5 milhões de apaixonados. Por que esses apaixonados não possam transformar pelo menos em 100 mil sócios? 100 mil sócios. E todo mundo quer bancar o Santa Cruz. Apenas a questão é credibilidade. Eu vou colocar R$50 no clube e vai para onde? Aí a culpa é Joaquim, né? Mostra exatamente onde é que está a receita. O aplicativo, o site, em tempo real, ele vai estar monitorando, vai estar lançando tudo. Então, tudo que for lançado nesse computador central do Santa Cruz, lá na arrecadação, que vai ser outro ponto que nós vamos tirar de terceirizado, que isso aí é um negócio estranho demais, porque na mão da arrecadação de sócio, na mão do terceirizado... Arrecadação, loja, hoje, tudo é na mão do terceirizado, tudo. Então, a gente vai trazer para o clube, nós temos expertise para isso, para administrar, né, em causa própria, em prol do Santa Cruz. Então, se a gente tem esse controle efetivo, o próprio aplicativo e o site, eles vão estar linkados em tempo real com relação a isso aí. Entrou mais um sócio, pagou mais um sócio, 28, 29, 30 mil pessoas pagando em dia e todo mundo vai saber em tempo real, ok? Hugo Almeida. Boa noite ao pessoal da mesa, o Dr. Albertino e o Dr. Joaquim Bezerra, e o pessoal Vanessa, Rafa, Clécio. Boa noite. E Maurício. Albertino, veja, pegando esse gancho aí ainda da questão dos sócios. Sim. Uma das coisas que gera muito pedido entre os sócios é a questão da parceria do plano de sócio com empresas. Um exemplo, eu sou sócio do Santa Cruz e posso, porventura, ter um desconto no supermercado X. Perfeito. Ou uma passagem aérea, ou passagem em uma aviação de ônibus, ou um restaurante, algo assim. Dentro do plano de sócio, da chapa, da sua chapa, tem algo pensado para esse viés? Totalmente. Olha, tem várias e várias empresas, inúmeras empresas no Brasil e até fora do país, que têm o maior interesse em associar a marca Santa Cruz, que é forte, né, com a marca da sua empresa. O que é que faz com que essas empresas tenham se afastado do clube? Seriedade, transparência que não existe, respeito à marca Santa Cruz, né? Ou seja, ninguém confia em quem lá estão. Então essas empresas se afastaram por conta disso. Olha só, eu tenho o sócio, né? Quando eu fecho uma parceria, eu digo assim, para o sócio, que vai estar em tempo real, se ele está adimplente aqui, né? Você vai ter lá o controle naquele mês efetivamente, e no mínimo, já está nosso projeto lá escrito claramente, né, em letras garrafais, no mínimo, qualquer contrato, ninguém pode fazer diferente, no mínimo 20% de qualquer produto que associe a marca Santa Cruz de forma oficial, 20% será de desconto para o sócio. Se ele estiver adimplente, no mínimo 20%. E daí vai crescendo gradativamente. Mas qualquer parceria, se a gente fechar com, de repente, um Veneza Water Park, por exemplo, no mínimo 20% o sócio. A gente faz essa parceria porque... exatamente. Exatamente. Então, esse tipo de parceria. O que acontece é que várias empresas se afastaram do clube porque não existe o respeito à marca. O sócio hoje, ele tem
praticamente ele não tem benefício. Eu digo isso lá, porque você pega um cambista daquele, ele está vendendo ingresso de sócio lá fora. Eu tive lá no jogo agora contra o Náutico e 3, 4 pessoas lá me abordando. Sócio, eu fui perguntar quanto é o ingresso. É o mesmo valor. Que esses caras pegam lá dentro, é brincadeira. Você vai e tinha gente reclamando que o ingresso do sócio, que era ele sócio, que foi na arrecadação, já tinha sido vendido. Já está na mão do cambista lá fora. Isso é uma falta de respeito, não. Isso é estelionato, isso é crime, isso é roubo. Então o cara que tem, ele não tem respeito nem a pessoa como sócio, ele entrega na mão do cambista. Então, se ele procurar o ingresso dele, está na mão do cambista lá fora. Ele tem que pagar mais caro do cambista. Então o que a gente precisa é resgatar esse respeito, esse benefício ao sócio. Ou seja, a área de sócio é para sócio. Tem gente que não é sócio, entra nas sociais, compra o ingresso de sócio e fica gozando com tua cara, dizendo assim, tu tá pagando o clube? Eu não pago os R$60 e estou aqui no mesmo lugar que você. E outra coisa, se brincar, eu ainda tiro você do meu lugar, eu tiro você daqui ainda mais. Quer dizer, isso é uma aberração, isso é uma afronta com respeito do sócio. Então o que a gente precisa é resgatar esse respeito para que o sócio comece a acreditar que ser sócio, ter orgulho de ser Santa Cruz, ele vai ter também uma série de benefícios. Ninguém paga mais por menos, para levar menos. Então a gente precisa ter esse tipo de realidade. Então nós vamos pegar várias empresas, de várias já nos procuraram, para dizer exatamente isso aí. Vamos fazer parceria com Santa Cruz? Vamos fazer no mínimo 20%. Agora não sócio, não tem um desconto. Comprando uma camisa oficial, e tem gente hoje vendendo, e a gente está vendo isso aí nas redes sociais, e podem dizer, foi o Albertino está dizendo, porque eu recebi isso de uma das pessoas que está lá dentro do Santa Cruz, né, que até faz parte de outra chapa, que está vendendo camisa oficial, que custa R$200 do Santa Cruz, já vendendo a 150. Você já deve ter recebido isso também. Isso é um assalto, isso é uma aberração, isso é uma brincadeira. Então vai para o nosso projeto e olha lá, 20% é para o sócio. Tem gente vendendo com 25% de desconto por fora. Né? Uma marca, a camisa preta oficial. Todo mundo recebeu isso aí. Aí vão dizer, sabe o que é? É Albertino que está inventando essa história. Não. É um assalto que estão fazendo dentro do Santa Cruz. Sabe para que é isso? Para comprar voto. Para comprar voto. Isso tem que acabar. Isso é uma podridão, isso é uma nojeira. Quem quiser, essa minoria quiser voltar nesses mesmos, porque a tetinha da vaca está lá, compre a sua vaca. Repito, compre a sua vaca. Qual a situação da chapa nesse momento, após vocês terem pedido a lista de sócios? Sim. Como é que ficou, como foi que isso bateu lá dentro do clube? Qual foi a reação do clube, da administração atual do clube em relação a esse pedido de vocês? Eu vou começar por uma colocação que não me pediu reserva alguma, mas eu recebi uma ligação de Alírio Moraes. Só aí uns 15 minutos falando comigo. Ligou para mim e disse, Albertino, nós precisamos conversar, até para ver esse pleito eleitoral, você está bem falado, bem colocado, você é um bom nome, enfim, para a sucessão do Santa Cruz, enfim. Aquela conversa, né? Conversa interessante, né? Muito boa conversa para eles. Para mim, eu só acredito no voto se a coisa for lícita, legal lá dentro, né? Então, bom, é assim que a gente vai. E eu fiz a pergunta a ele, você está na chapa de Antônio Luiz Neto? Ele fez, fui convidado por ele. E disse, por que Antônio Neto diz que não é candidato? Ele não tem coragem de dizer que é candidato, ele tem medo de enfrentar o problema antes do tempo, ele quer chegar como salvador da pátria. E eu disse a ele assim, mande um recado para Antônio Neto, diga ele assim, ele prega muito a questão da união. Eu digo, quer união? A união dele é assim, abram mão das suas chapas e venham me apoiar. Essa é a união que ele prega. Aí eu disse assim, dá um recado para ele, vamos fazer o seguinte, vamos pregar a união, que eu também quero. Manda ele abrir mão da chapa dele, que ele não teve coragem até hoje de anunciar oficialmente, mas está fazendo campanha nos bastidores, usando a lista do Santa Cruz, usando a lista do Conselho dentro do Santa Cruz, usando o telefone do Santa Cruz, né, e tem pessoas recebendo ligação lá dentro. E ele abra mão da chapa dele e venha apoiar. Ou seja, essa chapa de união é apoiar a nossa chapa, o nosso projeto. Então isso é união, né? Então abra mão de tudo que eles já fizeram de errado e deixe que pessoas novas, pessoas que querem fazer o bem para Santa Cruz. Então saia dessa chapa e deixe que a gente corra com essa nossa chapa. Isso é o que nós queremos. Né? Essa realidade que nós queremos. Então, voltando à tua colocação, né? O que nós pretendemos hoje com a ligação do Alírio, vamos fazer uma eleição limpa, palavra dele, que não vai ter fraude eleitoral, porque eu vou ficar à frente desse processo. Bora, se não vai ter fraude eleitoral, então tinha. E eu afirmo isso categoricamente. Toda eleição do Santa Cruz foi fraudada. Né? Então, todo mundo sabe disso. E nós estamos na justiça, tem uma liminar, né, que tem um prazo de 48 horas a partir de hoje. Né? Então, até quarta-feira, o Santa Cruz tem que apresentar uma lista com todas aquelas características, os dados solicitados pela juíza, né? E se não tiver em 48 horas a apresentação da forma que ela pediu, está lá, busca e apreensão.
Então, dessa vez, brincaram com a pessoa errada, né? Então, a gente vai até as outras consequências, dentro ou fora da justiça. Deixa eu só complementar. Nossa chapa não quer e não prega a união com Antônio Luiz Neto. Nem com Alírio, nem com ninguém que está lá dentro. Então, é muito bom ficar claro que nós não vamos entrar lá para gerar conflito com ninguém. Mas não queremos união com quem trouxe o Santa Cruz à situação que ele está hoje. E que quer permanecer dentro do clube para se beneficiar do Santa Cruz. Então, não há a menor possibilidade de nós recebermos apoio desse pessoal. Nós não queremos. Exatamente isso aí, é composição zero, nada de composição com eles. O que a gente está dizendo para ele, eu disse ironicamente, foi que abram mão da sua chapa, né, e deixe que a nossa chapa, né, seja a vencedora dessa eleição. Então, abra mão da chapa de vocês e deixe que dê passagem para quem quer fazer algo diferente, porque o que vocês já tentaram até hoje não deu certo. E o Alírio falou sobre isso aí, então, enfim, ele disse que vai prestar conta da lista de sócios, que vai criar esse comitê eleitoral, enfim. Aqui, pergunta do Twitter. O tricolor sertanejo, ele faz essa pergunta. O que o senhor pensa sobre ter um executivo de futebol no Santa Cruz? Ele afirma que isso é urgente. E ainda, se é uma proposta concreta sua de ter um executivo de futebol, e quais setores o senhor pensa profissionalizar? No caso, trazer algum profissionalização. A profissionalização do clube passa por uma questão em todas as áreas. Uhum. O que se confunde muito é profissionalizar com remuneração. Uhum. Pagar no Santa Cruz, tem gente fazendo cabide de emprego lá que não tem a menor capacidade profissional de estar em algumas situações, em algumas áreas do clube, em alguns setores, e estão recebendo por isso. Isso chama-se remuneração. Quando a gente fala em profissionalização, é levar as pessoas certas, com formação, com expertise em cada área, para que possa profissionalizar o clube. Isso é profissionalização. E tem gente pregando outra coisa, né? Vou pagar todo mundo. Rapaz, é muito dinheiro para pagar tanta gente. Tem gente prometendo aí, diretor de futebol remunerado, que custa 80, 100 mil reais. Isso é farra do boi de novo. Isso é promessa para criança, né? Criança. E tem criança que já não acredita mais nessa história de Papai Noel. Então estão brincando muito com Santa Cruz. Nós vamos ter no nosso projeto Leão um coordenador técnico e de transição. É aquele cara que vai estar subordinado à diretoria de futebol, né, à executiva do clube, e vai estar dia a dia para ser cobrado um coordenador de futebol, que ele vai olhar para a base e futebol profissional. Ponto. Né? Então, em todas as áreas, seja no administrativo, no financeiro, na patrimonial, nós vamos ter pessoas profissionais pensando de forma profissional o clube. E aí, na medida que o Santa Cruz for crescendo, a remuneração irá acontecendo. Já existe esse nome desse coordenador? Sim, já existe. A gente não vai anunciar agora, porque a gente precisa entregar a chapa até a data. Isso é uma coisa que está na ansiedade de muita gente. Quem vai formar o futebol? A gente vai estar à frente do futebol, cuidando do futebol, com mais uma equipe aí. Tá? Mas na hora certa, tudo vai ser anunciado. Pronto. Agora, Douglas Batista Cruz pergunta. O projeto determina a porcentagem de receitas a serem destinados, como Sim, a gente claro. já abordou aqui. Sabendo-se que as receitas são mínimas, como cumprir o prometido? É melhor ter uma receita mínima do que não ter nada e o dinheiro ainda assim sumir. Né? Se eu só tenho 500 mil, eu não vou brincar de prometer 1 milhão. Certo? Então todo mundo vai ficar sabendo qual é a receita real do clube. Então se a gente só fechou um patrocínio e tiver 1 milhão, é com 1 milhão que nós vamos trabalhar. Né? Nós já trabalhamos com folha de 130 mil no futebol e fomos campeões pernambucanos, fechando com 280 mil no Campeonato Pernambucano de 2011. Nós fizemos isso aí, nós sabemos fazer isso aí. O que precisa acabar chama-se atravessadores dentro do clube, que tem demais. É gente que merece 5 e estão pagando 50. Dá para fazer futebol? Dá. Dá para fazer com muita seriedade e competência. E excesso, exatamente. É contratação demais. Vamos formar atletas da base. Vamos ser um clube exportador e não importador. Aqui o Madison pergunta se vocês têm, né, um investidor, como aconteceu com o Figueirense.
Temos, e não é brincadeira, né? Não é como aconteceu com o Figueirense, aconteceu com vários clubes do Brasil, né? Vários clubes do Brasil, ele citou o Figueirense, mas tem outros clubes que têm mais referência do que o próprio Figueirense no Brasil, e nós temos investidores sim. Inclusive hoje tivemos um almoço novamente com ele, é um investidor internacional, não é um investidor, é um grupo de investidores, né? Que em parceria com clubes da Europa, que querem aportar no Brasil sim, e o Santa Cruz é uma marca forte sim, precisa ser resgatar, confiança, seriedade e competência, credibilidade. É isso que a gente precisa resgatar no clube. Então, mas parceria tem. Na hora certa, antes da eleição, iremos anunciar. Inclusive no extracampo, né? Que o Santa Cruz está bem fraquinho, né, ultimamente. Esse é o grande problema. O reflexo que acontece dentro de campo é exatamente o reflexo dessas péssimas gestões, né? O time não reage mais porque a incompetência está lá fora, está na gestão. Então é difícil fazer isso aí, mas esse extracampo a gente sabe fazer de forma séria, precisa, não de forma incompetente, de forma irresponsável. Então o Santa Cruz hoje não é respeitado lá fora, né? Ninguém respeita mais o Santa Cruz por conta disso. Aqui a pergunta do... Deixa eu ver aqui quem vai ser o Felizardo que vai ter a pergunta respondida. E todas as respostas Tem aí. várias. Várias perguntas. Manda pra gente, a gente responde, manda pra vocês. Pode Tem soltar o uma cantor. pergunta até interessante do Robson Santos. Vamos lá, Robson. Tem a ideia de diminuir o quadro de funcionários existentes no Santa Cruz? Total. A gente vai montar um organograma, né, de forma precisa, baseado em quê? Em meritocracia, né? Ou seja, a gente precisa saber qual é a necessidade daquele setor. São 2 pessoas, então vamos contratar 2 pessoas dentro da qualificação que ela tem para aquela função. E ainda mais, com teto salarial que cabe no bolso do Santa Cruz, percentualmente nessa fração das receitas do clube. Isso é ser responsável e profissional. Albertino, tem uma pergunta padrão que a gente faz aqui no podcast, que é o seguinte. Albertino é pai, empresário e tem seus afazeres durante o dia. Professor, Consultor de empresas. um monte de coisa. Qual é o tempo que Albertino tem para ser o presidente presente dentro do Santa Cruz Futebol Clube? Olha só, eu vou já respondi algumas vezes, né? Mas precisa ficar claro para todo mundo. Eu me preparei há um bom tempo para um dia ser presidente do Santa Cruz. Eu me preparei para isso. Eu desenhei e redesenhei, eu trabalho com planejamento estratégico nas empresas, desde uma barraca para uma multinacional. E a gente organiza as empresas. Então, eu me preparei, me planejei, criei um projeto de carreira para mim, para ter tempo para o Santa Cruz Futebol Clube. Ou seja, eu me preparei para 3 anos. E a gente vai preparar um sucessor para 3 anos. Não precisa ficar 6, não precisa se apropriar, né, se completar do Santa Cruz para isso. A gente precisa criar sucessores. Então, durante 3 anos da minha vida profissional, eu me preparei para viajar menos, para atender mais o Santa Cruz, né? Essa é uma realidade minha. Então, quando tem muita gente que cai de paraquedas dentro do Santa Cruz como salvador da pátria, acabou essa brincadeira. A gente tem que se preparar, se planejar. E tem gente que acha que, né, fazer aqueles cabides, aqueles trampolins lá resolve. Não resolve mais. O mundo mudou, o Santa Cruz tem que mudar também. Então eu me preparei 3 anos para isso. Deixa eu só dar uma complementada. Não adianta achar que profissionalizar o clube é entregar o clube a um CEO quando as pessoas não sabem nem que funções o CEO vai ter. Então o presidente ele tem que estar presente no clube, porque, e não obstante se ter CEO lá dentro, ele é quem tem que capitanear todas as ações do clube. Não é? Então é muito importante que isso seja claro. Não é porque você vai pagar alguém para ser o CEO que o clube vai sair do buraco que está e da má gestão, não. Pelo contrário, pode ser até pior isso. Gente, tem mais perguntas aqui. Vou ler a do tweet do Santinha. Pretendem mudar o estatuto do clube para democratizar as eleições? Concordam que todo sócio deve votar, independente de quanto paga? Eu acho que já foi respondido. E já foi até respondido. Né? O estatuto vai ser zerado, começou do zero. Isso. Do Johnny Lucas, ele tem uma pergunta diferente. Vai te botar na parede aqui. Pergunta a ele como ele pretende ter governabilidade se ele ataca incisivamente, inclusive com acusações graves, muitas pessoas influentes no Santa Cruz. A gente sabe que a LN, Cachero, Rodolfo Aguiar e companhia sempre terão influência no clube e podem atrapalhar a gestão dele pela forma como a campanha está se desenvolvendo. Essa é a pergunta do Johnny Lucas. Olha só, por que ter medo de pessoas que podem influenciar? Ele está acabando de responder a pergunta dele mesmo. São pessoas altamente influentes, só que são pessoas que podem interferir
negativamente numa gestão séria, profissional. Então ele está mais do que respondendo que essas pessoas não podem mais estar no Santa Cruz. Quem vai blindar essas pessoas para não entrarem mais no Santa Cruz não sou eu. É a torcida, é o sócio, que vai ver uma gestão séria, profissional, e não vai querer que esses caras venham mais mexer na gestão do clube. Então está mais do que respondendo a pergunta dele. Ele acabou de afirmar que são 3 pessoas que podem ser. Rodolfo Aguiar não. Eu excluo o Rodolfo Aguiar desse processo de malfeitores. Ele fez muito bem para o Santa Cruz e ele é enganado no Santa Cruz, ele é lesado no Santa Cruz. Tiram dinheiro de Rodolfo Aguiar muitas vezes. Tá? Então, mas João Caixara e Antônio Neto fizeram muito mal para o Santa Cruz, então esses caras têm que sair definitivamente do clube. Gabriel pergunta, Joaquim Bezerra sempre se posicionou contra o CT de Aldeia, pois sabia que não tínhamos dinheiro para viabilizar. E agora? O que fazer com o CT? Mas aí, acho que já respondeu, né, da questão do CT, pronto. Eu estou lendo, né? Joaquim nunca foi contra o CT. Ele é contra esse tipo de aberração que fizeram, mudaram o estatuto e o Santa Cruz está com o CT bloqueado na justiça. Isso é que é contra. E eu também sou contra isso. Outra pergunta do Gabriel. O trabalho de Joaquim Bezerra com os balanços trimestrais foi o maior destaque da administração do Santa nos últimos 20 anos. Albertino repetiria isso? Acho totalmente, porque o que está certo tem que ser repetido e feito ainda com maior aperfeiçoamento. Lógico que sim, agora eles têm medo disso aí, né? Porque tornar claro o que é legal, eles têm medo disso. E sem citar nomes, né? A gente vai entrar porque muita gente pergunta assim, nome A já ganhou, porque existe mutreta, compra de voto, existem sócios fantasma, existem sócio que chega de caravana, sempre rola isso lá. Aí tem uma pergunta aqui do João das Neves. João das Neves? Não, João. Não é João, não, é João. João mesmo. João. Qual a medida que ele irá tomar para as jogadas de compra de votos usadas pelo pessoa X? Não. Pode citar o nome, não tem problema, não tem problema. Relaxa, pode falar o nome. A pergunta é dele, né? No caso aqui, qual a medida que ele irá tomar para as jogadas de compra de votos usadas pelo Antônio Luiz Neto? Olha só, João, né? João, vamos lá, João. Nós estamos com votos hoje trabalhando para ganhar no voto sério, no voto legal. Eles podem até tentar fabricar muitos votos, mas eles sabem e eles estão sendo policiados para isso, para que esses votos, no dia da eleição, sejam esvaziados pela polícia, pelo Ministério Público, pela Justiça, enfim. Nós estamos trabalhando pesado com relação a isso. Ações judiciais, eles vão levar muita pancada daqui para lá, porque eu volto a dizer, eles mexeram com a pessoa errada. Eles precisam agora ter um pouquinho de respeito e seriedade com o processo eleitoral do Santa Cruz. Essa farra acabou. Então, quem vier com aquele papelzinho, aquele voto fraudado, para chegar no dia da eleição achando que vai votar, não vai. Talvez não chegue nem perto do Arruda, talvez não chegue nem perto. Então, isso é um alerta que eu estou fazendo. Quem não quiser ser preso, fique em casa, porque estelionato é crime. Então, quem quiser ser preso, né, não quiser ser preso, fique em casa, porque vai sair gente graúda, algemada dentro do Arruda, se isso acontecer. Pode ter certeza. Torcedor, venha com a gente e acredite nessa proposta. A última pergunta dos nossos seguidores, também do tweet do Santinha. Gostaria de saber se também defendem um conselho paritário, onde a chapa perdedora participe, permitindo mais debate e transparência. Olha só, isso é fundamental. Teve alguém que trouxe essa proposta para mim, eu achei legal. Fábio falou isso. Peso. Não, mas eu digo assim, peso. Olha só, se você tem 40% dos votos e a outra chapa tem 60%, ele vai ter o direito de colocar. Isso é uma coisa proporcional no conselho. 40%, né? Você indica 40% da sua chapa para estar no conselho. Isso é de forma legal. Eu acho que isso aí tem que ser implantado no futuro, sim, no Santa Cruz. A gente tem que rasgar esse estatuto e colocar exatamente isso aí. Foi uma proposta interessante que eu achei e nós discutimos sobre isso e todo mundo concordou. Né? Isso é proporcionalidade. E aí você vai avançando. Se aquela chapa, né, estiver fazendo lambança, vai cair, porque 60% daquelas pessoas, quando forem do bem, se verem que o presidente está fazendo lambança, ele vem para o lado dos 40%, daqui a pouco derruba um presidente. E tem fiscalização, né? Desde que o conselho não seja um conselho largatixa, que vai lá só balançar a cabeça ou levantar a mão para aprovar coisas que são irreais, né? Bom, quando eles colocam na prestação de contas, ele chega no dia com um pedaço de papel, coloca uma tela, um pedaço de papel e diz assim, a prestação de contas é assim, assim, assim. Quem aprova? Caramba, o cara nem leu. Como é que o cara vai aprovar uma coisa que não leu? Isso é mesmo que chegar no caixa do supermercado e a menina passar tudo lá e dizer assim, deu tanto, a pessoa passa nem conferir, não sabe nem o que está levando. Então no Santa Cruz está acontecendo isso, essa farrazinha do conselho também. Mas a gente vai ter um conselho operante, Tomás
Tomás Pereira vai estar à frente do conselho, junto com o João Guedes, junto com o Valdemar Oliveira, vai estar no conselho atuante com o grupo todo, para a gente reformar, repensar esse conselho para ele ser atuante. E ele cobrar do presidente, o conselho tem que cobrar do presidente executivo, tem que cobrar, né, dos vice-presidentes executivo, jurídico, futebol, enfim. O conselho tem que ser atuante, é o poder soberano do clube. E ele tem que fazer valer o seu voto. Bom, e o homem vai falar. Clécio Dias vai fazer a pergunta. Mas ele precisa ouvir a pergunta encerrar, dele, claro que sim, Albertino, claro que sim. Albertino, você vai negar Eu a vou pergunta sair do daqui candidato. triste, muito triste. Não, faça Eu vou a sair pergunta daqui triste se ele não para fizer a encerrar. Então vamos lá. É a primeira vez para tudo, né? Eu queria saber o seguinte: se existe algum item da gestão atual que você vai querer manter ou digo, essa eu vou melhorar? Olha ou só, não? a marca Cobra Coral, se a marca Cobra Coral fosse de fato, verdadeiramente administrada como marca própria do clube, sim, para a gente aprimorar e melhorar isso e muito. O problema, Toninho, é que eles pregam uma realidade que é mentira. Ou seja, a marca Cobra Coral, ela é terceirizada na mão do Denis Vitor. Então é um cara que terceiriza a arrecadação. Então ele junto com outras pessoas que estão dentro do clube, porque o Denis Vitor, ele é um contratado do clube, diz que é o diretor de marketing do clube, mas é um terceirizado. Se ele está lá, é porque alguém o colocou, e alguém tem muito interesse em ele estar lá. Então essa Cobra Coral como marca, ela é interessante, e a gente precisa aprimorar isso aí. Só que a gente precisa tomar esse contrato, trazer para o Santa Cruz administrar, não é isso, Joaquim? A gente precisa trazer isso para poder gerar receita. Hoje me perguntam qual é a receita, e eu faço essa pergunta para todos. Qual é a receita que sobra para o Santa Cruz? Porque cadê o dinheiro que estava aqui de novo? Porque ninguém sabe tanta receita que gera no clube. E eles colocaram agora que foi quase 500 mil líquido para o Santa Cruz. E pagaram qual foi o funcionário que eles pagaram com esse dinheiro. Então isso é uma mentira. Então o problema é, eu não sou contra, eu sou a favor. Eu quero aplaudir a Cobra Coral, eu quero trazer ela para o contrato do Santa Cruz, para o Santa Cruz gerir. E se alguém estiver fazendo a confecção, se aquela mulher costureira estiver lá, a gente vai pagar a costureira. Mas é o Santa Cruz que vai administrar aquele dinheiro de forma direta, para ser uma marca própria. Então hoje é uma marca terceirizada. Esse é o grande problema. Albertino, isso, exatamente. Joaquim, por favor, as considerações finais que o nosso tempo estourou. Eu gostaria de pedir, né, às pessoas que podem votar nessa eleição, que vá votar na nossa chapa, acredite no projeto. Nós somos pessoas que já passamos dentro do Santa Cruz, por menor que tenha sido o período, nós deixamos uma história positiva. Então é muito importante que essa história positiva, ela seja agora replicada dentro de um prazo onde nós vamos poder profissionalizar o clube de uma forma para levar o clube à sua perpetuidade e não simplesmente tentar enganar o torcedor e o sócio por uma pseudo-profissionalização, quando se acha que se contratar pessoas e botar lá remunerando, essas pessoas serão profissionais. Profissionalização não é isso, gestão não é isso. É coisa totalmente diferente e para isso precisa de pessoas que sejam capazes. Bom, eu acho que chegou a hora, né, do Santa Cruz ter essa mudança. O Santa Cruz está aberto a todos, as pessoas do bem. Santa Cruz tem que ser do povo para o povo, né, tem que ser um clube aberto para todas as etnias, todas as opções sexuais, enfim. O Santa Cruz tem que ser de todos e para todos, tem que ter respeito a todos. O Santa Cruz é um clube de exclusão hoje, não é um clube de inclusão, é um clube de exclusão. Né? É uma casta de pessoas que estão lá dentro fazendo mal para o Santa Cruz e não querem sair. Algum motivo tem. E todo mundo sabe qual é a resposta. Não precisa a gente estar dizendo mais repetidamente, porque isso é uma coisa nociva, predatória, e todo mundo já sabe. A resposta todo mundo já sabe. Mas o que eu queria convocar é toda a torcida, sócios, acreditem no projeto, leiam o projeto. O nosso papel é mostrar um projeto profissional. Para as pessoas que tiverem dúvida em algum ponto desse, entrem em contato com a gente. Acho que vocês vão estar divulgando em que... A gente divulga no Twitter. No Twitter. Eu acho que é o @muda Santa Cruz, não é isso? Isso. Tem o Twitter, tem o Instagram e tem o Facebook também, enfim. E com vocês também, a gente vai estar divulgando por todos os canais aí possíveis. O e-mail. Rafa também. O e-mail nosso é projeto santacruzoficial@gmail.com. Então quem quiser solicitar, projeto santacruzoficial@gmail.com. O telefone da central nossa
99995-5598. Né? As meninas estão lá para atender e vão estar... O WhatsApp também? O Ou... WhatsApp também, exatamente o WhatsApp, esse aí. Então pode mandar solicitação do projeto, sugestões, marcar perguntas, marcar encontro com a gente, os grupos que a gente vai estar lá à disposição. Então chegou o momento, quem ainda não acredita, venha conhecer o projeto, né? Quem está em dúvida, venha conhecer o projeto. O projeto é sério, é profissional. Não estamos aqui, mas eu não queria nem ir para o embate com essas pessoas do mal. Eu não queria nem ir para o embate para perder meu tempo, porque eu acho que o tempo para o Santa Cruz está muito escasso para a gente mudar o Santa Cruz. Então, se a gente pensar pequeno, como eles pensam pequeno, eles vão para o embate. Eles vão falar mal da gente, eles vão inventar a história da gente. Uma coisa é certa, nós não temos nenhum telhado de vidro. Eles têm, né, uma infinidade de telhados de vidros aí. E a gente pode, mas a gente não quer bater nisso aí. A gente fala porque para tentar, de alguma forma, desmistificar uma série de informações distorcidas. Né? Mas não somos o projeto deles, porque eles não têm projeto. O que eles têm é vontade de usar o Santa Cruz para balcão de negócio. Então, dessa forma, o que a gente quer é convocar o sócio, o torcedor. Na próxima semana, estaremos mantendo um encontro que a gente vai convocar todos. Pós-lançamento. Manda pra gente, a gente divulga lá no @. Sim. Então a gente queria convocar o torcedor para conhecer o projeto. Nós hoje temos a capacidade de dizer 90% dos sócios de Santa Cruz estão conosco. Então a vitória, né, é só questão de tempo. Obrigado, Albertino. Um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado, Joaquim. Obrigado a todos. Foi um prazer. E até a próxima.